Não consagre o rapé. Esse é o meu conselho para você. E talvez se você chegou nesse vídeo, talvez a primeira fala te surpreenda. Mas o fato é que eu nunca vim falar sobre isso aqui, porque é um assunto que vai gerar muita polêmica. Vai gerar muita energia negativa, questionamentos, haters. E por muito tempo eu tentei me proteger, não das críticas. Porque quem carrega um nome, quem passa pelo processo, tem que honrar o caminho, tem que sustentar. Inclusive as críticas, os apontamentos. Com estrutura e sabendo a verdade, a identidade que carrega. Mas por preservação energética de algo que para mim é muito sagrado, ao qual eu honro e respeito muito, que me tirou do fundo do poço. Não consagre o rapé, se você não passar pelo conhecimento necessário. Às vezes, você acha que receber um sopro de um indígena, de você estar fazendo há muito tempo a sua autoaplicação, de você viu falar no Instagram, você viu falar através de um xamã, de um pajé, você fica viajando nos vídeos do YouTube, acha que você já sabe sobre ele, completamente enganado. O rapé é uma medicina que ele chama. E por isso que eu não fico falando dele como uma forma de incentivar as pessoas a consagrar. Esse não é o meu papel. Meu papel é guardar essa medicina para quem está pronto, para quem sente na alma que quer acessar esse espírito e esse estudo. Na minha visão, na minha experiência, o rapé, ele é um espírito. Ele é uma consciência que poucas pessoas estão acessando, que poucas pessoas não têm ainda a consciência de integrar verdadeiramente em si mesmo. E passa a ser uma muleta emocional. Passa a ser uma parte fantasiosa do caminho da espiritualidade. E as minhas experiências são minhas. Eu só posso falar dela. Mas não tem como desver e desfazer toda a magia que aconteceu no meu caminho, na minha vida. Passei por um processo, uma experiência muito negativa com a medicina do rapé, justamente porque eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Apesar de buscar pela cura, apesar de saber que era uma medicina sagrada, ninguém me passou nenhum estudo, a ciência do que ela pode fazer a nível espiritual, mental e físico. E eu fiquei traumatizada com um sopro onde eu não sabia o que estava acontecendo. O meu corpo sentiu uma frequência muito pesada. E depois eu fui entender o que isso significa. Mas aí eu comecei a buscar questionar e compreender com profundidade. Quando eu tive acesso realmente a uma xamã, uma estudiosa das medicinas, que hoje é minha mestre, e que me convidou a viver o processo de estudo do coração da Amazônia com os povos originários, guardiões dessa medicina. Mas foi mais do que isso. A partir do momento que eu caminhei com ela até chegar lá, ela foi me soprando e me ensinando essa ciência, com palavras que não eram ditas, eram emanadas intuitivamente ao meu coração, como uma mágica através daquele sopro. Ali eu comecei a perceber que existia algo muito maior do que as pessoas estão vendendo na cidade, do que as pessoas estão falando que é uma experiência rasa, uma experiência que traz apenas as sensações físicas, sem uma conexão profunda dentro desse espírito que é a medicina. Quando existe esse casamento das cinzas do tabaco, que é considerado uma medicina também, juntamente com as cinzas das cascas de árvores sagradas do coração da Amazônia, nós estamos falando de uma configuração. E essa configuração, ela acessa o nosso campo para nos ajudar a trazer estrutura, porque é uma energia do fogo, é uma energia que trabalha um elemento na força masculina de ação. E, portanto, ela vai limpando as camadas do nosso ego, da nossa mente, do nosso físico, tudo que está bloqueado ali no nosso campo biológico, com massas densas já de emoções, de traumas, de bloqueios. Ela faz um escaneamento e ela te ajuda a limpar para você poder restaurar o seu corpo mental, espiritual e físico. Então, quando eu acessei o estudo, eu passei pelas dietas. Algumas pessoas dizem, não, não precisa de dieta, não, isso é bobagem. Na minha opinião, as pessoas estão muito intoxicadas. E quando a pessoa está intoxicada, quem estuda um pouco de espiritualidade ou está chegando agora, precisa entender que um campo intoxicado, um corpo intoxicado, uma mente intoxicada não vai conseguir acessar nada, porque tudo trabalha dentro de frequências. E nada está separado. Então essas frequências, elas precisam estar equilibradas numa vibração mais alta para você poder acessar alguma mensagem, acessar realmente o processo de reprogramação e cura através dessa tecnologia ancestral. Então o buraco é muito mais embaixo, é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Eu lamento que hoje a gente veja um comercialismo, um estrelismo, né, um festival de medicina, onde as pessoas acham que estão acessando alguma coisa. Onde elas tiram conclusões precipitadas por não se conectar de verdade, por não buscar estudar, por preferir ir, né, na onda do outro, escutar a opinião do outro e não se permitir de fato sentir. A medicina do rapé não é para todo mundo, assim como a medicina da ayahuasca, assim como todas as medicinas da floresta. Muita gente ainda precisa amadurecer dentro do autoconhecimento, precisa olhar para dentro de si mesmo para entender o que está buscando com ela. Senão, torna-se algo infantilizado na mão de quem não sabe usar. Uma muleta, uma desculpa, uma fuga, um vício. Eu sempre falo sobre isso, né? Fico se debatendo entre um e outro, o rapé vicia, o rapé não vicia, porque olha sempre para a parte mais rasa do processo, sabe? Se você começar a entender o que realmente é uma medicina da floresta,
você já nem entra nesse debate. E aí eu cansei de ter que ficar convencendo ou explicando, não é o meu papel. Eu acho que eu estava desrespeitando quando eu tentava levar uma informação que tem pessoas que ainda não estão prontas para ouvir. Então, em respeito a ele, eu deixei que a própria energia da pessoa chamasse para esse momento. Mas eu sei que é um caminho. Assim como eu, outras pessoas tiveram que estudar muito, e eu ainda sou uma estudiosa, não sei tudo, não sou a dona da verdade, eu passo a minha experiência. E da minha experiência eu posso falar. Da minha experiência eu posso trazer grandes processos de cura, grandes processos de virada de chave, de transformação, e também processos dolorosos, onde, através das dietas, eu consegui entender o quão necessário é fazer o processo de estudo, que a gente precisa sim estar purificado e desintoxicado para poder pegar a mensagem, a gente precisa sim entender que esse espírito se comunica não da forma como a gente deseja, e não trabalhando no nosso ego, mas na sutileza e da forma como nós estamos energeticamente, espiritualmente. Antigamente, o rapé era trabalhado como uma medicina, uma tecnologia ancestral somente por pajés, quando fazia o processo de cura. E aí foi trazido para as pessoas como uma forma de auxílio e, mais uma vez, o ser humano distorceu, né, todo esse processo como distorce até hoje. Então, a minha fala para vocês é: não faça, não consagre nenhuma medicina se o seu objetivo não é se conhecer e viver de verdade o que precisa ser vivido quando ela te mostra. As pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. É muito doloroso, muitas vezes, você olhar para algo que você precisa curar e ressignificar. É difícil a gente olhar para as camadas mais profundas do nosso ser e confrontar para que isso tenha uma, uma nova forma de existir dentro de nós. É sempre uma morte e renascimento. É sempre a dúvida de saber o que eu sou, o que eu faço agora, porque o caminho se faz caminhando. E precisa ter maturidade. Talvez a gente só encontre essa maturidade vivendo o processo. Eu vivi muitas experiências e muitas eu achei que já sabia, e eu precisei sair do ego, sair dessa necessidade de provar algo para alguém, para provar para mim mesma, dentro da minha essência, o que realmente era a verdade que eu estava buscando e que eu sentia. E aí a gente precisa ter coragem. Coragem para olhar o que precisa ser olhado, verdade, para começar uma e outra vez, reiniciar, pausar, olhar sem sentir pena e sem se colocar no lugar de vítima, que é isso que a gente faz quando a coisa aperta para nos tirar de um lugar que já não cabemos mais. Então eu fiz muitas dietas do rapé e pude entender que a configuração dele exige que nós estejamos disciplinados, que a gente faça realmente o que precisa ser feito dentro de um estudo de consciência, um estudo espiritual, que a gente não fique se iludindo com o que quer ver, o que quer sentir ou aquilo que a gente sente e quer negar. É um caminho que traz pra gente lucidez. E quem tá pronto para ser lúcido? É muito mais fácil continuar na ilusão, né? Mas quando a gente adquire a lucidez no caminho, a gente pode fazer escolhas mais conscientes para nossa vida e se sentir vivo. A maioria das pessoas hoje se sente desconectado, estão sobrevivendo e não vivendo. Eu passei por isso. Muitas vezes eu passo ainda dentro de muitos lugares que são desafiadores sair. Muitos lugares que mexem com a minha estrutura. E muitos lugares que me mostram que a espiritualidade, ela nunca nos abandona. Mas a gente precisa ser honesto e leal. E parabéns para todos aqueles que estão nessa jornada. Nós não vamos ser perfeitos. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Nós vamos ter que corrigir o caminho. Nós vamos ter que analisar o que realmente nós queremos. Porque não dá mais para viver da mesma forma se você não é o mesmo, depois de adentrar uma força espiritual, uma consciência tão grande que é as medicinas da floresta. E em honra ao meu nome, Siriani, batizada dentro da floresta amazônica, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre o momento que eu estou passando e o rapé, que eu passei, né, com o rapé. E o rapé sempre foi meu mestre. Na dança do sol, dentro do caminho vermelho, ao qual eu pude presenciar, né, a minha dor no processo de luto, ele foi o meu auxílio. Eu fiquei sem tomar água, sem comer, vivendo o processo do Temascal e a dança, né, que é um ritual ancestral dentro do caminho vermelho, durante 5 dias, apenas consagrando essa medicina, vivendo a cura que eu precisava no momento mais frágil que eu me encontrava na minha vida. E eu pude ver a magia acontecendo, a estrutura, a mensagem chegando no meu ser, no meu espírito, e a fortaleza que ele me trazia por eu ter sido sempre uma aprendiz dele, por olhar ele como realmente um espírito e ter respeito por esse processo que ele traz para nossa caminhada. Então não é uma muleta, não é uma droga, não é uma desculpa, não é algo para ser bonito, que hoje virou moda, né? Existe uma mensagem para aqueles que acessam o espírito do rapé, para aqueles que recebem esse sopro divino energético dentro da essência. A nossa vida se transforma quando você acessa essa energia, abrindo uma visão na nossa glândula pineal, curando o nosso coração com essa força que ele traz da energia do fogo, da energia desse masculino que às vezes nós temos muito, né? As mulheres principalmente têm essa força do masculino, tá muito desequilibrada,
mas em certos momentos a gente precisa, que é um momento de agir, de ir para ação, de ter força para encerrar ciclos dolorosos e padrões repetitivos, de ter força e ânimo para sair de um lugar, de um limbo, de uma escuridão, de uma sombra. Essa energia nos ajuda a ser potentes, né? Porque é uma energia de guerreiro. Então temos que saber usar também. E temos que saber o momento que a gente precisa ter essa energia, porque a gente não pode também andar querendo tudo na base dessa força, se não entrar na base da consciência e também desacelerar. Né? É uma parte que a medicina nos ensina, tudo é equilíbrio, né? Cada elemento tem a sua função em determinada fase da nossa vida. E eu vou estar falando mais sobre a medicina do rapé. Estou abrindo aqui uma pequena parte, porque as pessoas me questionam às vezes, por que você não fala mais? Né? Por que você não explica? Porque eu não sou desse padrão de trazer um conteúdo de tamanha importância, de uma forma tão mecanizada, tão rasa, tão chula, tão desrespeitosa, como as pessoas estão fazendo hoje. Um para se aparecer, outros para comercializar, outros para se dizer que são mestres nessa medicina, para se envaidecer, para trazer o ego. Então, no momento certo, para as pessoas que querem, eu trago o estudo individual, com o tempo, ensino e passo aquilo que para mim foi transformador, o meu conhecimento, a minha experiência trazida lá da minha mestra, trazida dos pajés, da minha experiência de morte e renascimento, para poder ensinar alguma coisa. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode dar. Então, primeiro você tem que se nutrir, experienciar, viver, para você poder passar para alguém a vivência do caminho, a experiência única, né? E eu digo mais, as pessoas também têm que pegar o conhecimento, mas se permitirem elas entrarem na experiência, na profundidade da sua própria experiência, que é individual, cada um vai ter a sua. E assim se estudar. Quando a gente começa a se estudar seu próprio laboratório, a gente passa a crescer. A nossa vida passa a se transformar. A luz divina começa a ganhar espaço verdadeiramente no nosso ser, porque a gente passa a não ficar mais nesse estado da ilusão, do sistema, de tudo aquilo que foi criado como verdade para nos manter aqui no modo automático, né, no modo da dor, do sofrimento, acostumados com esse lugar da impotência, da fraqueza, da insegurança, do medo. Então, se você quiser aprender mais sobre esse caminho, me acompanha, vem fazer parte dos movimentos que a gente está fazendo aqui e se permita sentir de forma viva tudo que a natureza nos traz como aprendizado, como medicina, como consciência, como oportunidade de nós estarmos sempre se reconstruindo dentro do que a gente verdadeiramente é e veio fazer aqui.